Olá, bem-vindos à 11ª edição do INESP, o Irradiador de Ideias, a primeira edição de 2022. No estúdio conosco, o presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Nova Lima, e mestre em Psicologia Criminal, Ricardo Lopes Campos Alves, e o presidente do Conselho Deliberativo da APAC Nova Lima, contador e advogado Alexandre Macedo Volta. É uma satisfação recebê-los. Antes de darmos início à entrevista com nossos convidados, o INESP se solidariza com as vítimas das enchentes que afetaram Nova Lima, Raposos e Riacima, deixando desalojados e desabrigados. O INESP se mobiliza para ajudar as vítimas, pois onde há amor e amizade, há esperança. Por isso, vamos retornar ao assunto principal do INESP, sistema prisional em Nova Lima, mas sob o viés da prisão sem muros, onde o preso é visto e chamado de recuperando, e onde a comunidade acompanha e participa do trabalho de reinserção do condenado no local onde vive. Prisão que não prescinde da comunidade. Assim, o sentimento de acolhimento nutre a APAC, sem que dela se retire sua essência, a recuperação do cidadão. Neste sentido, perguntamos ao presidente da APAC de Nova Lima, Ricardo Lopes, quais são os regimes que a APAC acolhe aqui em Nova Lima? Bom, Vanessa, são o regime fechado, o semiaberto e tem o semiaberto com trabalho externo. Quantas vagas tem na APAC? Nós temos um total de 146 vagas distribuídas no regime fechado, 82 vagas, no semiaberto trabalho interno são 42 vagas e no semiaberto trabalho externo são 22 vagas. E qual que é a ocupação da APAC hoje? Nós estamos com 89% da nossa ocupação. Quem que pode ir para a APAC, senhor Ricardo? Bom, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais soltou uma portaria 11.082 que ela atribui 4 pontos fundamentais. O primeiro delas, o recuperando, ele tem que ter sido condenado. Em segundo lugar, a família ela tem que residir na comarca de Nova Lima. O terceiro ponto, tem que se seguir uma lista por antiguidade das pessoas que querem vir para a APAC. E em quarto lugar, o preso, né, candidato a ir para a APAC, ele assina um termo de próprio punho declarando essa sua vontade de cumprir a pena na APAC. Agora, vale lembrar que a APAC ela não tem autonomia nenhuma na transferência do preso. Isso sempre fica a cargo do Judiciário junto com o Ministério Público. Então, nós temos conosco aqui hoje, como eu já disse a vocês, o conselheiro deliberativo da APAC, né? Eu gostaria de te perguntar, doutor Alexandre Volta, a APAC ela tem uma metodologia, né? Quem foi Mário Ottoboni, já que vamos falar de metodologia da APAC? Então, doutor Vanessa, Mário Ottoboni, ele foi o criador da APAC. Em 1972, ele criou a APAC em São José dos Campos, né? E o significado da APAC, a princípio, era amando o próximo, amará a Cristo, né? E depois veio o significado legal da associação, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né? Dessa forma, o Mário Ottoboni, ele criou naquela época uma situação, uma metodologia da APAC fora do sistema normal penitenciário, né? Ele quis fazer com que o recuperando, que assim a gente chama lá dentro da APAC, tivesse dignidade para cumprir a sua pena, uma vez que ele cometeu um erro fora, né, um erro da sociedade, ele teria uma condição de cumprir a pena dele e ser reinserido na sociedade de uma forma melhor do que ele saiu dessa sociedade. Podemos dizer que até uma forma espiritualizada? Com certeza. Porque essa frase que o senhor citou é muito bonita, né? É uma frase, amar ao próximo, amará a Cristo. O senhor Ricardo também pode fazer alguma observação em relação à questão da espiritualidade na APAC. Ela é evidente, senhor Ricardo? Como é que é? Sim, a base da metodologia ela é composta por 12 elementos, né? E a espiritualidade ela faz parte desses 12 elementos.
mas a base desses 2 elementos é sempre a valorização humana. Sim. Né? A espiritualidade por si só, ela não consegue recuperar ninguém. Né? Então, nenhum dos 2 elementos consegue recuperar sozinho o ser humano. Né? Então, é o conjunto desses 2 elementos que vai fazer com que a valorização humana ela seja posta em prática e, a partir daí, o processo de recuperação é estendido. A APAC trabalha esses 2 elementos juntos, é isso, sim, né? Sim, exatamente. Entendi. Ele não pode ser trabalhado isoladamente. Entendi. E o objetivo da APAC, então, você conseguiria resumir numa frase o objetivo da APAC? Então, o objetivo principal da APAC, doutora Vanessa, que eu vejo é o seguinte, é você ajudar o ser humano no momento que ele está assim, em maior dificuldade na vida, em cárcere, né? Ter cometido um crime por qualquer motivo, e você conseguir dar a mão para aquele ser humano, para que ele cumpra o que ele cometeu, cumpra a pena que lhe foi dada, né, perante a sociedade, cumpra sua obrigação perante a sociedade, e retorne a essa sociedade muito melhor do que ele entrou. Amparado, pelo menos, né? Justamente. E o Mário Toboni tem até um livro dele, que é muito interessante, que chama Ninguém é Irrecuperável. Né? Então, assim, o ser humano é surpreendente, né? A gente está lidando com pessoas, né? E cada pessoa vem de uma família, vem de uma estrutura, vem de uma história, né? Diferente. E eu costumo dizer que todos nós estamos sujeitos a cometer algum crime, né? E não porque a pessoa cometeu um crime que ela tem que ser submetida a um sistema prisional igual ao que nós temos hoje, né? Eu até pergunto ao seu Ricardo o seguinte, a pessoa tem que querer se recuperar? Quer dizer, tem que partir dela, seu Ricardo? O senhor percebe isso lá dentro da APAC? Sim. Ele é responsável pela sua recuperação dentro da instituição, dentro da APAC. E ele tem que desejar, ele desejou ir para a APAC. Então, sim, é sinal que ele quis mudar de vida. E na APAC, ele tem que seguir regras dentro da instituição. Então, existe caso que quando o recuperando chega na APAC, ele não conhece a metodologia, ele assusta um pouco, porque no sistema comum ele não tinha regras nenhuma praticamente, né? Então ele começa a exercitar isso, a toda uma rotina que é preparada desde a hora de acordar até a hora de almoçar, a oração, o trabalho e até o final da noite. E interessante também, né, Ricardo, que eles têm um conselho interno também, onde eles avaliam eles mesmos. E por falar em valorização do cidadão, a APAC de Nova Lima, ela acolhe homens e acolhia mulheres. Nós tínhamos a APAC feminina e temos a APAC masculina. O senhor poderia falar sobre as 2 APACs, a APAC masculina e feminina de Nova Lima, doutor Alexandre, por favor? Então, doutora Vanessa, infelizmente, né, nós tivemos um retrocesso muito grande da APAC, do fechamento da APAC feminina, né? Ainda quando o doutor Juarez era juiz de direito, foi construída a APAC feminina, né, com muito custo, né, e foi inaugurada a APAC feminina. E eu posso dizer que Nova Lima, Raposa e Rio Acima teve uma perda muito grande com o fechamento da APAC feminina. E esse fechamento ele não foi consultado ao conselho da APAC ou à presidência da APAC, né? Esse fechamento foi determinado, né? E a gente tinha até já, acho que 2 ou 3 recuperandas, é isso, Ricardo? Isso. Na APAC feminina, né? E elas foram transferidas, e isso foi... nós tínhamos 24 vagas na APAC feminina, e foi transformada essas 24 em 42 vagas para... 42? 42 vagas. 42 vagas para a APAC masculina. Sistema aberto, né? Ou não? Semi-aberto. Semi-aberto? Semi-aberto. Então, hoje, né, se uma mulher, né, da cidade de Nova Lima, Raposa ou Rio Acima, cometer um delito, né, for condenada e precisar cumprir pena, ela não vai ter a oportunidade que ela tinha alguns anos atrás de cumprir essa pena dentro da APAC feminina de Nova Lima, porque ela foi fechada. E nesse gancho eu também aproveito para sempre convocar a sociedade de Nova Lima a participarem da APAC, né? As pessoas têm que participar porque isso é muito importante.
né? Porque se a gente tivesse uma participação mais efetiva, talvez a gente conseguisse fazer uma mobilização para que isso não ocorresse. Para que voltasse, inclusive, a PAC feminina, Ou né? até para que voltasse a PAC feminina, porque né, eu vejo que é um absurdo, né, ter construído uma estrutura para recebermos as mulheres condenadas, né? E eu falo sempre Nova Lima, Raposa e Rio Acima, porque a gente às vezes fala muito Nova Lima e esquece de Raposa e Rio Acima, que são duas cidades que fazem parte da nossa história e fazem parte da PAC também, não é? Então, como o doutor Alexandre falou, a sociedade precisa se mobilizar mesmo. A questão do fechamento da PAC feminina foi um retrocesso. Eu pergunto, aproveito que o presidente da PAC está aqui, eu pergunto a ele qual a posição da PAC em relação ao fechamento da PAC feminina aqui em Nova Lima. Bom, Vanessa, quando eu recebi a notícia do fechamento da PAC, eu fui primeiro a ir contra essa decisão. Eu fui até o judiciário, né, questionar sobre essa situação toda. Na época nós tínhamos 3 recuperandas cumprindo pena na PAC feminina. Eu chamei Valdeci da FEBAC para ir junto comigo numa determinada ocasião, né? Nós ligamos para o Estado, para ser justo, enfim. Falaram que tinha uma lista de recuperandas com vínculo em Nova Lima para serem transferidas, mas essa lista nunca nos foi passada, essa lista não apareceu, né? E eu acabei, assim, o tempo foi passando e a decisão já havia sido tomada. E é possível agora a gente reabrir essa PAC feminina? Como é que seria esse processo para a reabertura da PAC feminina? Olha, para a gente poder abrir, eu acredito que tem espaço para abrir uma PAC feminina, sim, talvez com um número menor de vagas, né? Não sei se naquela estrutura que nós temos hoje se daria certo, talvez buscar um outro imóvel, um outro terreno para que a gente possa fazer isso. Mas eu acho importante que Nova Lima tenha uma unidade de uma PAC feminina, sim. Mais uma vez, o INESP, o programa INESP, traz à tona um assunto regional nosso, que a gente vai discutir aqui, que a gente vai mostrar para a sociedade que é possível que com a nossa mobilização, principalmente por intermédio do INESP, né, doutora Alexandre? Nós dois fazemos parte do INESP, talvez a gente consiga fomentar, quem sabe a gente não vê a reabertura da PAC feminina novamente, né? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, não saiam daí, é bem rápido. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Agora de volta, convido vocês para conhecer a maquete da PAC.
construída há 20 anos. Dr. Juarez, apresente-nos a estrutura pensada em 2001 para ser a APAC de nossa cidade. Conte-nos essa história. Essa aqui é a maquete da nossa APAC de Nova Lima. E seria bom que nós contássemos como é que tudo isso aqui foi materializado. Nós tivemos um encontro na Anglo Gold, onde estavam presentes Dr. Roberto Carvalho, o prefeito Vitor Penido, os desembargadores Joaquim Alves de Andrade e Sérgio Rezende, o padre João, a doutora Elva Canteiro, eu e um representante da MBR. Nós fizemos uma apresentação para o Dr. Roberto e para todos que estavam ali presentes, e ao final eu me lembro de uma frase do Dr. Roberto: e daí, o que vocês precisam? E eu lhe disse: nós precisamos de dinheiro para colocarmos de pé esse centro de referência, esse centro de encarceramento. E ele virou na hora e disse: 100 mil reais, tá bom? Gente, vamos pensar, isso foi há 20 anos. Então 100 mil reais era uma quantia bastante grande. Ele disse: então a Anglo Gold está doando 100 mil, e virou para o representante da MBR e disse: se a Anglo Gold está dando 100, a MBR também pode dar 100, 200. Eu e a doutora Elva havíamos criado uma conta aqui no Banco do Brasil, um fundo penitenciário municipal, onde todas as multas da Lei 9.099, que é o juizado especial, nós passávamos para essa conta. E nós tínhamos, então, em depósito, 150 mil. Então, 100, 200, 350 mil. E o prefeito Vitor Penido disse para todos na hora: então a prefeitura constrói o resto. E um ano depois, nós estávamos inaugurando a APAC de Nova Lima. Nós gostaríamos de homenagear e deixar patente figuras importantes para que essa obra se tornasse realidade. Primeiro, o desembargador Gudisteu Biber Sampaio, que era o presidente do Tribunal de Justiça, e foi ele quem, no discurso de posse, nomeou o desembargador Joaquim Alves de Andrade para comandar o grupo que iria tratar da questão penitenciária no estado de Minas Gerais. O desembargador convidou a mim, convidou ao doutor Paulo Carvalho, que então era o juiz de direito de Itaúna, onde foi construída a primeira APAC. Nós queremos então homenagear desembargador Joaquim, desembargador Gudisteu Biber Sampaio, o Paulo Carvalho, a doutora Elva. Essas pessoas foram fundamentais para a concretização desse grande sonho. Viram? A APAC de Nova Lima foi a primeira APAC, foi a segunda APAC de Minas Gerais. A primeira foi de Itaúna, não foi isso, doutor Alexandre? Perfeitamente, doutor Vanessa. Inclusive, nós fizemos o curso da APAC, para abrir a APAC de Nova Lima, na cidade de Itaúna. E doutor Ricardo, teve alguma alteração na estrutura física da APAC, estrutura física e também funcional, de 10 anos para cá, por exemplo? Sim, muitas modificações. Inclusive do número de vagas, né? Conforme nós já citamos aqui, que nós aumentamos em 60% o número de vagas na APAC Nova Lima. Outra coisa que foi muito importante na modificação física foi a construção do prédio da administração e também um prédio onde abrigava o ITEC, né? E hoje são laboratórios de informática e sala de reuniões com equipamentos assim de primeira categoria. E, doutor Alexandre, tem algum projeto futuro para a APAC de Nova Lima de mais ampliação? Senhor Ricardo, vocês poderiam me responder? Então, a princípio, eu acho, doutor Vanessa, que o mais importante é a gente retomar essa questão da APAC feminina, né? Mesmo que seja com um número menor de vagas, mas era importante a gente devolver para a sociedade nova-limense, né, e Raposa e Jacima também, que a gente tivesse essa condição de acolher as condenadas, as mulheres condenadas aqui. Dentro desse projeto de futuro para a APAC, existem projetos de recuperação, não são projetos de crescimento físico da APAC, mas são de aplicação da metodologia APAC, não é isso, senhor Ricardo? Sim.
Bom, nesse âmbito nós temos 2 projetos que nós estamos implementando. Nós já colocamos em prática, são 9 módulos, chama Caminhos do Cuidado. É um projeto que trabalha a dependência química em 9 módulos. Toda semana, toda quinta-feira acontece um módulo e depois tem a formatura com a participação de familiares, enfim. Esse caminho aborda a dependência química, né? E para isso acontecer, alguns funcionários da FEBAC passaram um tempo assim internados voluntariamente em clínicas de dependência química para saber como que funciona, como que é o comportamento do pessoal que lá está internado, né? Então é bastante consistente, é algo assim que você conhecendo, você nota que vai trazer um resultado muito positivo para os recuperados. E o outro é o Seguindo em Frente. Também é um programa que nós vamos cadastrar todos os egressos de Nova Lima, inclusive do presídio, do sistema comum, né? Através de um aplicativo. Ele vai ter um aplicativo e esse aplicativo vai comunicar com ele, vai saber se nós vamos informar o dia que ele tem que ir no fórum assinar lá, se ele tiver de condicional, se tiver de domiciliar, se tiver a vaga de emprego, nós vamos ter o currículo dele, nós vamos oferecer essa vaga de emprego para ele, né? Então, a PAC saindo do prédio físico e indo, né, cuidar daqueles que já saíram da PAC, continuar esse trabalho de recuperação. E uma outra coisa que vale a pena, em março nós vamos começar um curso que está sendo oferecido pela Gerdau, onde 25 recuperandos vão participar. É um curso de eletromecânica e a Gerdau ela vai contratar os 5 melhores recuperandos vão sair de lá contratados com carteira assinada, com plano de saúde, com vale-refeição e com previdência privada, né? Então isso é muito importante. E os 20 outros recuperandos, a Gerdau vai encaminhar esses currículos para os parceiros deles. E sabem para que isso? Para que não haja reincidência, né? E a APAC, ela é liderança em não reincidência. Então eu pergunto ao doutor Alexandre, no sistema comum, nós falamos de sistema comum agora, qual a diferença em números da reincidência de condenados que cumpriram pena, de recuperandos que cumpriram pena na APAC e de condenados que cumpriram pena no sistema comum? Então, Vanessa, esse número de não reincidência, né, na APAC de Nova Lima, a APAC recupera, geralmente, 80% a 85%. Isso é uma média que foi feito um estudo, né? Não tem um estudo tão atualizado, mas esse estudo é de 2015, né, isso, Ricardo? Isso. E esse número seria de 85% de recuperação. Enquanto no sistema comum esse número é invertido, né? Uhum. E decorre do que nós já falamos aqui, né? Uhum. De você dar dignidade para a pessoa cumprir a pena dela, né? De uma forma justa, digna, né? E que a gente possa, igual o Ricardo falou, uma parceria com a Gerdau, né? De colocar, dar oportunidade para os recuperandos de participarem de uma formação e garantir um emprego no futuro, né? Isso me remete a uma notícia que nós tivemos em 2008, há 14 anos, de que a Nova Lima, a PAC de Nova Lima, houve uma CPI do sistema penitenciário no Brasil e a PAC de Nova Lima ficou no topo em relação a esse índice de recuperação. Recuperou mais de 90% dos recuperandos. É isso mesmo, senhor Ricardo? O senhor estava já na PAC nessa época. O senhor acompanhou essa questão da CPI? Eu não era voluntário ainda, eu cheguei na PAC em 2009 como voluntário, sim. Mas eu acompanhei através do noticiário, da mídia, eu acompanhei isso. De fato, ela recebeu essa condição, né, de melhores presídios a nível nacional, né, sistema penitenciário. Né? Qual que é a diferença da palavra preso para a palavra recuperando? Porque na PAC você não pode falar condenado nem preso. Você usa a palavra recuperando, que é assim que ele se vê, não é isso, Ricardo? Sim, esse nome ele foi estudado, né, na época para chegar a palavra recuperando, né, porque o preso ele traduz assim a palavra preso, né, traduz assim uma imagem assim que não é positiva no ponto de vista da proposta da PAC. Daí chegou-se ao nome de recuperando.
que a pessoa que vai para lá, ela está no processo de recuperação, né? Então, eu peço licença a vocês para irmos para o nosso último intervalo, tá? Nós voltaremos daqui a instantes. Peço para que vocês fiquem aí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Além de um ilustre convidado a cada programa, hoje, por exemplo, contamos com a presença do presidente da APAC, Ricardo Alves. Há sempre um associado do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, conosco aqui no estúdio. Dessa vez, contamos com a presença do advogado, contador e conselheiro deliberativo da APAC, Dr. Alexandre Volta, também tesoureiro da OAB-MG, subseção Nova Lima, Raposos e Rio Acima, e conselheiro fiscal do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Por ser componente do INESP e desde a sua fundação, Alexandre Volta tem um patrono, o médico criminalista Alexandre Lacassagne. Poderíamos falar sobre o seu patrono? Com esse nome, inclusive, parecido com o seu, né, Alexandre? Xará, ué. Então, o Alexandre Lacassagne, ele era francês, médico, estudioso, criminalista, né? E é interessante que ele fala na sua... tinha uma frase que ele dizia assim: a justiça escolhe, a prisão corrompe e a sociedade tem os criminosos que merece. Olha só. Então, isso remete muito à questão da APAC, né? Se nós estamos cuidando dos nossos recuperandos, né? Dos nossos criminosos que hoje são recuperandos, estamos devolvendo ele à sociedade de uma forma mais digna, de cumprir a pena de uma forma mais digna e devolvendo eles à sociedade de uma forma melhor, né? Às vezes capacitado tecnicamente, com uma profissão, né? Isso quer dizer que nossa sociedade está evoluindo, né? Quando você me diz capacitado, eu pergunto para o senhor Ricardo, o recuperando pode estudar mesmo estando na APAC? Pelo regulamento disciplinar da APAC, ele é obrigado a estudar, ele é obrigado a frequentar o ensino fundamental e o ensino médio, né? Ele não tem essa opção de não querer, ele de não estudar. Ele tem que estudar. Ele pode sair da APAC para estudar e voltar? Pode também, só que hoje nós temos 14 recuperandos que estão fazendo curso de graduação, né? Eles estão estudando, estão fazendo a faculdade EAD, e tem um recuperando que ele conseguiu também o direito de, mesmo estando no semiaberto,
ele vai, tem as aulas presenciais, ele sai para fazer as aulas presenciais da faculdade. Eu vou fazer um intervalo aqui para perguntar, como ele está dizendo que tem recuperantes que saem da APAC, isso é comum, como é que está a questão da pandemia lá dentro da APAC, senhor Ricardo? Como é que está isso? Olha, Vanessa, esse é um assunto assim que pegou a gente nesse início de ano assim, foi uma grande surpresa para nós, né? Porque durante o ano de 2020 e 2021, nós praticamente passamos sem nenhuma ocorrência na instituição. Tivemos apenas um caso. E nesse início do ano, com essa crescente, essa proliferação do vírus, nós começamos com um caso no semiaberto trabalho externo, depois passou para 2, nós pedimos para que essas pessoas fossem para a prisão domiciliar, o que foi concedido, e a partir daí começou o funcionário também, nós tivemos um caso de funcionários com Covid, e passou também para o semiaberto trabalho interno. Mas todo o semiaberto, ele hoje está com prisão domiciliar provisória, né, e chegou no regime fechado. No regime fechado nós estamos com 12 casos de Covid, nenhum caso grave, não tem nenhum com sintomas assim que necessite de um medicamento mais específico. Todos estão sendo tratados com ibuprofeno e bebendo muito líquido. Estão todos bem, graças a Deus, mas foi algo que assustou bastante a gente. Estão todos vacinados. Todos, também, né? todos vacinados, é bom lembrar isso. Chegou depois da vacinação, né? Sim, isso mesmo. Então, e eles podem trabalhar também, não podem? Sim. Na PAC também, eles têm o horário dele de trabalho, tem o horário de lazer, tem o horário de estudo, tudo ele tem horário. Então, no horário de trabalho, são diversas oficinas que existem na PAC. Primeiro, eles têm que manter o CRS, né, que é o prédio da PAC, eles têm que manter as instalações completamente limpas, higienizadas, né? Esse é um tipo de trabalho. Tem as oficinas, né, o trabalho no regime fechado. Quais é um são trabalho as oficinas? mais... Oficinas de quê? O trabalho no regime fechado, ele é um trabalho mais voltado para a recuperação, para o processo de trabalhar a mente dele, né, despoluir a mente dele. Laborterapia, né? Laborterapia, artesanato. Já no semiaberto, ele é um trabalho mais voltado para a profissionalização. Então, as oficinas que nós temos lá, nós temos uma padaria, que ela fornece pão para a Prefeitura de Nova Lima, né? É uma outra fonte de renda que nós temos na instituição. Nós temos uma fábrica de pão de queijo, nós temos uma fábrica de salgados. Hoje a gente está conseguindo também fornecer salgados para alguns eventos da Prefeitura, da Coffee Break, isso tudo. Nós temos lá uma fábrica de bolsa também, que é de uma parceira nossa. Nós temos uma confecção que nós inscrevemos no projeto da Anglo Gold. Nós ganhamos algumas máquinas, né, com a verba desse projeto, e estamos desenvolvendo camisetas com o logo da empresa, a gente está vendendo isso. A gente está tendo muito sucesso também com relação a essa confecção. E vale lembrar que essa confecção, essas máquinas, isso foi um legado deixado da pandemia, porque nós, com parceria de outras empresas, nós produzimos 56 mil máscaras, na época foi mostrado isso, né, aqui, e distribuímos aqui para a comunidade de Nova Lima. Né, os hospitais, os postos de saúde, Ministério Público, Polícia Militar, o Fórum, nós distribuímos para todo mundo, foi no momento mais crítico da pandemia. Né? A cozinha também é uma oficina, né? Eles que fazem a própria comida. Então, muitos saem dali já com uma capacitação como cozinheiro, né? Consegue tem a empregabilidade de trabalhar em algum restaurante. Né? Então, a gente busca, nós temos uma fábrica de bloco de concreto também, desculpa, que está em atividade, né? Então, tudo isso. Mas é sempre bom lembrar que também o trabalho isoladamente não recupera. Se ele não for trabalhado junto com os outros 2 elementos, ele não funciona. Ele não é o principal. Senhor Ricardo, desses 12 elementos, o senhor destacaria, qual que o senhor destaca para a gente aqui no programa? Bom, a participação da comunidade, que a gente está falando aqui da comunidade, né? A família é um elemento importantíssimo também. Assistência jurídica, assistência à saúde, né?
Então, esses são alguns dos dois elementos, assim, que a valorização humana, a espiritualidade. Então... E para o doutor Alexandre, eu peço para que ele destaque também alguma curiosidade da APAC que o senhor gostaria de passar para as pessoas de casa. Então, doutora Vanessa, eu acho que o que sempre vem na minha mente, falando da APAC, no caso, que é do início, né, da construção da APAC, é que na época eu ainda estava no fórum como administrador do fórum, né, e o doutor Juarez determinou que não existia o prédio ainda da APAC, né, e ele determinou que o William de Jesus, que era um preso, né, estava na cadeia municipal, ele fosse para trabalhar no fórum, nos auxiliar no jardim, a cuidar do jardim do fórum. E o William, ele descia, ele tinha um problema na perna, ele descia da cadeia municipal a pé, sem escolta policial, e trabalhava lá com a gente de 1h da tarde até às 5h da tarde, e saía e voltava para a cadeia municipal. Não existia a APAC. Nós começamos a APAC, eu creio que com o William, né? E eu fiquei muito orgulhoso do William e tudo, porque depois ele passou pela APAC, ele era uma pessoa que tinha uma condenação alta, se recuperou e mostrou pra gente que quando a gente confia no ser humano, né, a gente dá um voto de confiança, que você dá dignidade para ele cumprir a pena dele, né, ele responde, né? Sim. Ninguém é irrecuperável. Pois é. Senhor Ricardo, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Sim, e também para a família do recuperando, né? Que nós passamos momentos difíceis, tivemos o cancelamento das visitas sociais durante o ano de 2020, 2021 nós chegamos a abrir, né? Então foram momentos difíceis, porque nós ficamos sem a presença também dos voluntários, sem a presença da família, sem a participação da comunidade, mas que eu acredito, tenho fé que logo, logo isso vai passar e nós vamos voltar com o nosso encontro de família, os voluntários vão voltar à normalidade, que são tão importantes e fundamentais no processo de recuperação na PAC. Nós não vivemos sem voluntário, né? Então é isso, ter essa certeza que isso já está passando, que pese nós tivemos um pico aí de ocorrência, mas isso aí já passa logo. Sim. O senhor teria alguma mensagem para deixar para a gente também, doutor Alexandre? Forçar essa questão do Ricardo, né? É muito importante que a sociedade participe, que as pessoas participem, né, da APAC. Tem muitas pessoas que fizeram parte conosco no início lá da APAC que não estão frequentando, que poderiam voltar e nos ajudar, né? E também os empresários, porque existe um benefício fiscal para os empresários, né, ao contratarem pessoas, os nossos recuperandos, ou levar para dentro da APAC alguma atividade que eles possam exercer contribuindo para a empresa, e também ajuda, não é a única questão, como diz o Ricardo, né, a questão do emprego, né, mas eu entendo que ela é uma questão muito importante, fundamental, que a pessoa tenha condição de sair dali, né, inserido no mercado de trabalho, pelo menos com uma profissão, né, de alguma forma capacitado para exercer alguma coisa fora da prisão. Né? E o empresário pode procurar a PAC por ele mesmo, né? A PAC fica onde, senhor Ricardo? Dá o endereço, por favor. Fica na rua Jason Albergaria, 280. Honório Bicalho. Honório Bicalho. Isso. Foi tão atingido pelas chuvas, sim, né? Sim. Bom, chegamos ao final de nosso primeiro programa de 2022. Obrigada por sua audiência. Faça um contato conosco pelo telefone que aparece na sua telinha e que 2022 seja um belo exemplo do que podemos chamar de recomeço e perseverança. Aguardo vocês no nosso próximo programa. Até lá!